Hoje eu recebi uma mensagem no Instagram de um cara que me chamou no direct pela primeira vez. Ele começou a me seguir no Instagram tem mais ou menos um dia, 2 dias. Ele falou assim: Cara, eu me inspirei muito em você. Eu tô vendo que você tá postando várias vezes aqui no Instagram e no YouTube. Eu tô curtindo bastante seus conteúdos. E isso me inspirou também a postar e a documentar minha jornada como copywriter e a documentar minha jornada como profissional aqui na internet. Eu achei muito bacana receber essa mensagem, porque se esforçando um pouquinho cada dia, a gente recebe os frutos do nosso trabalho. E esse é um dos frutos do meu trabalho aqui pela internet quando eu crio conteúdo, que é exatamente ajudar outras pessoas. E lógico que no futuro também vou ser bem remunerado por isso. Só que é muito bacana perceber que com pouco trabalho, com poucas coisas que a gente faz todos os dias, a gente consegue colher um resultado gigante lá na frente. Esse resultado gigante eu estou começando a colher agora. Eu estou só no começo aqui da minha jornada como criador de conteúdos. Tem pouco tempo, para ser sincero, que eu estou postando por aqui. Só que o pouco que eu estou postando, eu já estou ajudando muitas pessoas. E se você ativar o modo criador também, assim como eu ativei o modo criador há mais ou menos um mês atrás, você vai ter muito resultado nos próximos 5 a 10 anos. Eu digo isso não porque eu acho, não porque eu quero te vender alguma coisa, até porque nesse momento eu nem tenho nenhum produto aberto, só tenho prestação de serviços. Mas sim, eu digo isso porque isso é muito possível aqui na internet. Se você ativar o modo criador e começar a documentar a sua jornada e começar a produzir conteúdo sobre o que você já sabe, eu tenho certeza mais absoluta possível que se você for consistente no longo prazo, fazer sem pressa e sem pausa, plantar uma sementinha todos os dias, lá na frente, seus resultados eles vão ser gigantes. E como fala o Flávio Augusto, eu vi um corte do Flávio Augusto esses dias, que não precisa você ter milhões de seguidores, 3 milhões, 5 milhões. Às vezes com 10, 20, 30 mil bem feitos, você já consegue ganhar 10 vezes mais do que você ganha hoje no seu trabalho. E é muito interessante isso, porque às vezes a gente olha grandes números e a gente fala, poxa, isso é inalcançável, eu nunca vou conseguir chegar nesse nível. Olha quantos seguidores esse cara tem, olha quantos milhões ele fatura por mês, e eu aqui sem nada. Só que não é isso tudo que a gente deve almejar no começo, porque essas pessoas não almejaram isso tudo no começo. Elas queriam ganhar um pouco melhor e queriam viver bem. E por acaso e por muito trabalho, elas conseguiram chegar num patamar muito grande. Só que o mais louco de tudo isso, e a melhor notícia de tudo isso, é que esse patamar, ele também está acessível a você. Porque assim como essas pessoas são muito grandes hoje, elas também tiveram um começo muito pequeno. Eles começaram com 0 seguidores, assim como você está aqui na internet. Se você está começando a produzir conteúdos e você está com 0 seguidores, com 100, 200 seguidores, com pouca gente te assistindo, essas grandes pessoas também começaram dessa forma. E claro que todo mundo tem seus contextos. Claro que todo mundo tem sua realidade quando começa a produzir conteúdos. Tem gente que tem padrinho, tem gente que é marcado por grandes contas, tem gente que é amigo de grandes players. Só que tem vários exemplos de pessoas também que conseguiram chegar em um patamar muito grande, não seja só de seguidores, mas um patamar financeiro também, e não tinham essas grandes pessoas por detrás, não tinham gente para marcar elas, e começaram realmente do absoluto zero, e ao longo do tempo, com a consistência, plantando um pouquinho todos os dias, e sem pressa e sem pausa, eles conseguiram chegar lá. E você também pode chegar lá. E aí eu trago o exemplo de algumas pessoas bem conhecidas aqui na internet. E a primeira delas é o Pablo Marçal, por exemplo. Há quem goste, há quem não goste, mas uma coisa a gente não pode negar: o cara é consistente. Não tem o que dizer. Tem mais ou menos uns 6 anos que ele está no auge e ele foi consistente todas as vezes, todos os anos. Ele nunca parou de postar conteúdos. Ele começou lá em 2018, 2019, e ele foi explodir mesmo em 2020, no ano da pandemia, mas em 2019 ele já faturava bem, já tinha uma certa quantidade de seguidores. Em 2020 ele começou a explodir. Começou a fazer muitos conteúdos, começou a viralizar, começou a fazer lançamentos multimilionários, lançamentos que batiam seus 50 milhões de reais. E é muito interessante ver, porque ele começou a jornada de produção de conteúdos dele, se eu não me engano foi em 2017, 2018, mas lá em 2019, no começo de 2019, o sócio dele conta que ele tinha 18 mil seguidores. E 18 mil seguidores já é uma quantidade legal. Eles conseguiram faturar legal com 18 mil seguidores, com o Pablo Marçal. Só que ele poderia ter estagnado ali, nos 18 mil seguidores, 100 mil seguidores, se contentado com pouca coisa. Só que não, ele decidiu fazer a mais. Ele decidiu fazer muito mais, mesmo sem precisar. Se esses caras grandes, que já ganham milhões por mês, não precisam necessariamente postar todos os dias, porque o engajamento deles vai continuar nas alturas, porque eles têm caixa para investir, quem dirá nós, que estamos começando do zero, até porque eu também estou começando do zero, a gente precisa realmente ser tão consistente quanto eles, ou o máximo que a gente conseguir. E é isso que eu estou tentando fazer por aqui. Eu estabeleci um plano de conteúdos e eu vou seguir à risca esse plano de conteúdos até dar certo.
Isso passa muito pela consistência e passa muito por esses exemplos que eu dei também desses grandes players do digital, essas pessoas muito conhecidas. A gente está em 2025 hoje. Se a gente for olhar o Pablo Marçal de 6, 7 anos atrás, ele estava pequenininho comparado aos grandes players hoje da internet. Ele estava começando também. Ele estava com seus 18 mil seguidores. Tinha acabado de começar a produzir conteúdos. Só que ele foi consistente ao longo dos anos. Ele ativou esse modo criador, o modo criador de conteúdo, o modo documentar a jornada, o modo de realmente criar e mostrar que ele é bom. Porque aqui na internet quem ganha são os mais vistos, não são necessariamente os melhores. Então se você não é tão bom assim, mas é o mais visto, pode ter certeza que você vai ganhar muito, 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 muito mais dinheiro do que aquele cara que é melhor do que você, só que é menos visto. Então, você ser muito visto aqui pela internet, você aparecer, você documentar a sua jornada, você criar conteúdos, é a chave principal para que você seja muito bom lá na frente e para que você seja muito bem remunerado por isso também. É muito importante que você ative o modo criador, caso você queira dar certo por aqui. E o modo criador não é apenas você postar stories, não é apenas você postar um vídeo e pronto, acabou. É você construir a sua marca pessoal e realmente criar conteúdos. E Iago, eu não sei sobre o que criar conteúdos, eu tenho dúvidas, será que vai ter alguém para me escutar? Eu vou te falar bem a verdade. Essa dúvida, ela vai passar pela sua cabeça sempre. Ela vai passar na sua cabeça desde o momento que você está começando até o momento que você já estiver grande. Até porque essa é uma dúvida que passa pela cabeça de muitas e muitas pessoas. Esses dias eu estava conversando com um cara que ele tem 20 anos de mercado de trabalho. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho 22 anos. Então só de mercado de trabalho o cara tem minha idade. Então é muito interessante ver que o cara, quando eu tava conversando com ele tava com essa síndrome do impostor também. Ele tava pensando e falando comigo: Poxa, Iago, eu nem sei se vão ter pessoas para me escutar. Eu nem sei se eu sou tão bom o suficiente assim para as pessoas pagarem pelos meus serviços, para as pessoas me escutarem aqui na internet. E olha só, o cara tem 20 anos de expertise, o cara tem 20 anos de mercado, 20 anos de experiências para poder contar, só que mesmo assim ainda tem essa dúvida. Então você também vai ter essa dúvida quando você começar a criar por aqui pela internet. Eu também tenho essa dúvida. E quem é artista e quem está criando conteúdos por aqui, até porque quem cria conteúdos é praticamente um artista, vai ter essa dúvida sempre. Nunca vai estar 100% bom pra gente. Só que você precisa dar o primeiro passo. E o primeiro passo é exatamente começar. E começar e ter a consistência. Começar e não parar mais. Começar e continuar. E continuar, e continuar, e continuar. Porque se você continuar nos próximos 5 a 10 anos, sua vida vai ser muito e muito e muito melhor do que ela é hoje. Disso eu tenho a mais absoluta certeza. Você vai ganhar melhor, você vai construir sua marca pessoal, você vai fazer parcerias, vai conhecer novas pessoas, vai ter experiências de vida e vai viver coisas que você nunca viveu. E claro, eu não estou te prometendo nada aqui. É só uma projeção do que eu tenho para minha vida. É uma projeção das outras pessoas que eu vejo ativando o modo criador aqui também, que estão começando a documentar a jornada. Tem pessoas que começaram há um ano atrás e hoje elas colhem muito resultado. Você pode colher resultado daqui a um ano. Você pode ter vários pontos de inflexão ao longo da sua jornada e colher um resultado excelente lá na frente. Só que para isso você precisa ativar o modo criador. E aí eu trago um outro exemplo também, o exemplo do Érico Rocha, que é um cara que é um dos maiores vendedores aqui pela internet, um cara que vende muito infoproduto todos os anos e que está consistente há uns 13, 15 anos. Desde 2009, 2010 ou algo assim, que ele vende aqui pela internet. E o cara tá há 15 anos no auge, há 15 anos criando conteúdo, há 15 anos sendo um dos maiores caras do digital. E como eu te falei, você não precisa ser o maior do digital ou o maior do seu nicho. Mas se você pegar a inspiração dessas pessoas que são grandes e tentar espelhar os comportamentos que elas tiveram, eu tenho certeza que você vai ter muito resultado. Porque se você se espelhar e tentar replicar esses mesmos comportamentos que essas pessoas grandes tiveram para ter sucesso, você também vai chegar lá. E vai ser muito bom para vocês. E os próximos 5 a 10 anos, eles podem ser muito e muito e muito produtivos. Eles podem ser muito generosos e muito recompensadores. Se você ativar esse modo criador, se você virar essa chave para realmente começar a documentar sua jornada e dar certo por aqui. E tem até uma frase legal, que essa frase é do Ícaro de Carvalho. Ele que popularizou ela, ele que deixou ela bem conhecida, que é a frase do me dê em 10 anos. Ele defende que você precisa de 10 anos para dar certo em alguma coisa relevante na sua vida. E aí ele fala assim, poxa, beleza que eu tô começando agora, mas me dê em 10 anos. Me vejam daqui 10 anos como que eu vou estar. E eu faço uma reflexão para você também. Como que você estava nos últimos 10 anos? Eu não preciso ir nem tão longe. Eu vou perguntar como que você estava nos últimos 5 anos. Há 5 anos atrás, como é que estava a sua vida? Ela estava boa? Ela estava da melhor forma que você queria? Como que estava a sua vida exatamente? Eu nem vou tão longe assim. Eu vou há um ano atrás.
como que a sua vida estava há um ano atrás? A minha vida, pelo menos há um ano atrás, ela mudou 360. Deus, o roteirista da minha vida, ficou maluco. Ele simplesmente mudou muita coisa. Há um ano atrás eu era uma pessoa completamente diferente. E não só na mentalidade, não só no conhecimento, mas tudo. Onde eu moro, as pessoas com quem eu me relaciono, o que eu faço, como eu trabalho, o que eu trabalho, as pessoas que conversam comigo diariamente, o jeito como eu me visto, o jeito como eu me porto. Há um ano atrás eu era completamente diferente. Completamente, completamente. Eu tenho certeza que você era completamente diferente há um ano atrás também. E olha, se há um ano atrás você era diferente, se há 5 anos atrás você era diferente, imagina daqui um ano para frente. Daqui um ano, como que você planeja estar? E daqui 5? O modo criador, você postar aqui na internet, você começar a construir sua jornada, você documentar a sua jornada e você produzir conteúdos, seja no YouTube, seja no Instagram, seja no TikTok ou em qualquer outra rede social, vai te trazer muitas recompensas se você for consistente por aqui. Então ative o modo criador. Tenha essa noção de que é muito importante que você esteja na internet. Um bom profissional e uma pessoa que quer ganhar bem, se ela estiver na internet, vai facilitar muito o caminho dela. Se ela quiser seguir no mundo tradicional, beleza, ela pode ter um sucesso muito grande também. Se ela não quiser aparecer, tá tudo certo. Só que se ela aparecer, ela vai ter muitos e muitos e muitos benefícios. Não precisa você ser o maior, como eu te falei no começo desse vídeo. Você pode ser um cara pequeno, um cara médio, só que aquele cara que é bem remunerado também e que ganha 10 vezes mais do que você ganha hoje. Nos próximos 2 anos, nos próximos 5 anos, nos próximos 10, você pode ganhar muito, muito, muito bem. Eu não estou te prometendo dinheiro fácil, estou te prometendo ter uma vida digna por aqui. Eu ainda estou em busca disso, para ser bem sincero. Estou em busca de ter essa vida dos sonhos, essa vida digna, que é a vida que muita gente vende por aqui. E aqui faz muito sentido eu produzir conteúdos. Eu estou em busca disso. Eu creio que se você está assistindo esse vídeo aqui até aqui, você também está em busca disso. Em busca de viver uma vida melhor, uma vida digna, uma vida que ganha bem, uma vida que realmente faça sentido. Eu também estou em busca disso. Eu sei que você está em busca. E como eu te falei, eu não estou te prometendo mundos e fundos aqui. Mas eu estou prometendo que você vai ser minimamente melhor. Seja na parte do conhecimento, seja na parte dos hábitos, seja na questão financeira, na questão de saúde. Enfim, eu não sei o que mais faz sentido para você, não sei o plano que você vai trilhar, mas eu tenho certeza que sua vida vai ser muito melhor se você ativar esse modo criador e começar a produzir por aqui. A internet é um mar completo de possibilidades. É um oceano azul ainda, mesmo que ele já pareça estar muito explorado, ele é um oceano azul. Porque que você constrói um negócio baseado na sua personalidade também, se você vai criar conteúdos. É baseado na sua personalidade, nos seus saberes, no que você entende de vida, nos seus conhecimentos, e você mostrando esses conhecimentos, mostrando ao mundo quem você é, contando suas histórias e mostrando o que você sabe, você vai atrair pessoas semelhantes e vai conseguir vender para elas no futuro, vai conseguir ajudar elas no futuro. Imagina você daqui a um ano, como que você vai estar. Às vezes tudo que você precisa é de um vídeo para dar certo, é de um post, é de uma marcação, é de uma live, é de um conteúdo. Às vezes é um conteúdo que você precisa para dar certo, só que um conteúdo no meio de vários. E é isso que eu vou fazer nos próximos 5 anos. Eu estou só no começo, estou só no começo da minha jornada como criador aqui na internet. Só que o meu plano é exatamente esse: ter consistência no YouTube, ter consistência no Instagram e ter consistência no TikTok. Estou começando agora no YouTube, estou com uma consistência bem legal aqui, tá saindo 5 vídeos por semana. Todo dia de semana sai vídeo às 18 horas aqui. Então, se você quer receber os próximos vídeos, já se inscreve no canal e não esquece de deixar o seu like. Eu também vou postar no Instagram, vou postar carrosséis, postar fotos minhas e postar reels. E no TikTok eu quero tentar pelo menos replicar os reels que eu vou colocar no Instagram. Eu sei que não é a melhor estratégia, só que no momento, no meu momento de vida atual, é o que eu consigo. Eu planejo ser bem consistente aqui. E se você quiser seguir o mesmo plano que eu sigo, me chama no Instagram, que eu vou te mostrar exatamente a matriz de conteúdo infinita que eu sigo, que eu vou te mostrar, eu vou te falar pelo direct exatamente como que ela funciona, e vou te mostrar como que você pode fazer o mesmo que eu estou fazendo, para produzir, fazendo sentido e sem me sobrecarregar tanto assim nas outras áreas da minha vida. Porque aqui na internet você está aqui para poder construir um negócio que faça sentido também e que não dê apenas dinheiro. Então me chama no Instagram se você quiser entender a matriz de conteúdo infinita que eu vou usar para poder crescer nos próximos anos. Em breve eu também vou produzir um vídeo mostrando essa matriz e mostrando como que você pode replicar o mesmo método que eu de produção de conteúdos. Como eu te falei, produzir conteúdos sem se sacrificar e fazendo sentido. E para finalizar todo esse vídeo, eu quero trazer um ensinamento bem legal do Flávio Augusto também. Eu citei ele no começo do vídeo, estou citando agora porque ele é um empresário de grande sucesso, um empresário que realmente transformou várias vidas e que vai transformar um pouquinho da sua vida também com o conhecimento que eu vou te passar.
Eu já li o livro dele, o livro se chama Ponto de Inflexão. Ele fala de vários pontos de inflexão, várias viradas de chave que ele teve ao longo da vida. Ele fala que se você quiser ter sucesso, você também precisa se arriscar e precisa ter alguns pontos de inflexão, algumas mudanças de chave, viradas de vida ao longo da sua jornada. E no final do livro, ele termina com essa imagem aqui, que provavelmente você já deve ter visto, porque foi uma imagem que viralizou bastante. Essa imagem aqui, ó, de um cara vendo a escada para o sucesso. E nessa escada, o primeiro degrau é gigante, é maior do que ele. Só que à medida do tempo, à medida que os degraus vão subindo, eles vão ficando menores também. E vai se tornando mais fácil pular de degrau para degrau. Olha aí. E aí é exatamente isso que acontece com você também. O primeiro degrau, ele é muito desafiador. Ele é muito difícil. E é esse primeiro passo que você precisa dar, se você quiser ativar o modo criador e quiser ter sucesso por aqui. Você precisa dar esse primeiro passo. É muito difícil, é desafiador, é penoso, dá trabalho, eu sei. Só que aqui você vai ter trabalho. É um trabalho como qualquer outro. Só que ele é um trabalho que pode fazer muito mais sentido para você. Pode trazer uma recompensa gigante. Pode te fazer ganhar 10, 20, 30 vezes mais mesmo com não tantos seguidores assim. Você não precisa ter milhões de seguidores para dar certo por aqui. E esse primeiro degrau, ele é muito difícil. Só que se você superar ele, os outros vão ficando mais simples. A sua escada para o sucesso vai sendo cada vez melhor. Como eu falei, ele trouxe os ensinamentos de alguns pontos de inflexão que ele deu ao longo da vida dele. Ele finaliza o livro com 3 reflexões muito importantes, e que eu vou te fazer essas reflexões também sobre a sua vida e te mostrar, porque ativar o modo criador vai fazer muito sentido para você nos próximos 5 a 10 anos. E para ativar o modo criador, eu já falei para vocês aqui que é algo um pouco desafiador, é algo um pouco difícil. Você tem que ter consistência, tem que estar disposto a falar para ninguém durante muito tempo e tem que estar disposto a fazer dar certo e a começar e não parar mais. É exatamente isso que eu vou fazer, é exatamente isso que eu te convido a fazer também, para você trilhar essa jornada junto comigo por aqui. E Flávio Augusto, ele falou de alguns pontos de inflexão da vida dele, e ele falou aqui, terminou com 3 reflexões muito importantes. A primeira é assim: quais foram os pontos de inflexão que você viveu em sua vida até o momento? Então ele pede para você listar os pontos de inflexão e os benefícios desses pontos de inflexão na sua vida, para você refletir exatamente onde que você teve os maiores ganhos da sua vida, onde foram as melhores fases da sua vida, porque toda grande fase ela também acompanha um ponto de inflexão. Você precisa tomar um certo risco, você precisa tomar alguma grande decisão que vai impactar a sua vida lá na frente, ou que vai impactar a sua vida nos próximos anos. Então, quais foram os maiores pontos de inflexão da sua vida e o que você pode tirar de aprendizado deles? A segunda reflexão que ele faz é assim: quais foram os pontos de inflexão que você deixou de viver por medo ou insegurança? Então, agora que o bicho começa a pegar. Porque às vezes a gente não vive a vida dos sonhos, ou não vive o que a gente quer viver por medo e por insegurança. Só que você evitar uma coisa não significa que é uma solução. A evitação não é uma solução. Você precisa ir à frente, você precisa tomar a decisão, você precisa enfrentar o medo, enfrentar a insegurança e tentar lidar com as situações mesmo em meio a tantas incertezas. É muito importante que você entenda isso também. Poxa, eu deixei de viver isso daqui porque eu não tive coragem o suficiente para poder chegar lá. Eu não tive coragem o suficiente para tomar uma decisão que mudaria completamente a minha vida. Você precisa entender muito bem isso daqui. Para entender exatamente nos próximos pontos de inflexão da sua vida, que é a terceira reflexão, você não pode deixar o medo tomar de conta de você. Você precisa enfrentar ele, precisa tomar a frente. E a terceira reflexão é assim: por fim, assim como eu planejo um ponto de inflexão em 2022, e aí ele contando um pouco dele, o que você planeja para a sua vida para os próximos 5 anos? Vai mudar alguma coisa ou ficará como está? E aí essa é a pergunta que eu te faço aqui. Você vai mudar alguma coisa na sua vida nos próximos 5 a 10 anos? Ou você vai ficar onde você está? Vai ficar na mesma, na suposta estabilidade. Se você quiser viver uma vida dos sonhos, uma vida realmente de escolhas, uma vida que faça sentido e que você seja bem remunerado, você até pode conseguir isso aí no mercado tradicional. Só que se você quiser uma vida ainda maior, uma vida no 10x, multiplicar os seus ganhos e multiplicar sua prosperidade como um todo, em todas as áreas da vida, você ativando o modo criador, documentando a sua jornada e criando conteúdos por aqui, eu tenho certeza, a mais absoluta certeza, que a sua vida vai ser muito mais fácil e muito mais simples. Vai ser um caminho muito mais tranquilo de se trilhar. E você vai viver uma vida de escolhas. Você vai escolher o conteúdo que você vai produzir. Você vai escolher quando trabalhar, a intensidade que você trabalha. E até mesmo, quem sabe, o quanto que você está disposto a ganhar. E os próximos passos que você está disposto. Então, lista esses pontos de inflexão. Lista os pontos de inflexão que você teve maior medo ou insegurança. E entende onde você quer chegar daqui a 5 a 10 anos. E eu tenho certeza que se você colocar o modo criador de conteúdos aqui na internet, seus próximos 5 a 10 anos vão ser muito bons.
vão ser muito benéficos. É muito desafiador. Tem que aplaudir de pé quem faz dar certo aqui na internet, porque é bem desafiador, mas é simples. Não é fácil, mas é simples. Porque aqui tem um caminho claro. É matemática. E quando eu falo matemática, não significa que se você postar 100 posts, você vai ter esse resultado. Só que é matemática no sentido de que se você fizer e se você seguir um método claro, você realmente vai conseguir dar certo por aqui. E se você quiser seguir o mesmo método que eu sigo de produção de conteúdos, que é a matriz de conteúdo infinito, me chama no direct do Instagram, que eu vou te explicar como que funciona. E vou fazer até mesmo uma apresentação bem breve para você de como que realmente funciona essa metodologia de conteúdos que eu vou seguir por aqui. E essa metodologia que eu estou seguindo, eu tenho certeza que é ela que vai me levar para o próximo nível. Ela que vai me permitir viver essa vida de benefícios. E beleza, pode ser que 5 anos seja muito tempo para você. Só que se eu te dissesse que daqui 6 meses ou daqui 1 ano, a sua vida vai estar muito diferente de hoje. A sua vida vai estar completamente do avesso. Às vezes, a vida que você quer, a vida dos sonhos, passa somente por uma decisão. Passa somente por um ato de coragem. E é esse ato de coragem que você precisa ter aqui nos próximos meses e nos próximos anos. Então reflete sobre isso, veja se faz sentido ativar o modo criador na sua vida. Na minha vida está fazendo muito sentido e tome esse ato de coragem, tome essa decisão de fazer dar certo por aqui. Eu tenho certeza que os ganhos que você vai ter, e quando eu falo ganhos não são só financeiros, vão ser inimagináveis. E a vida que você está projetando, a vida dos sonhos, está somente a um passo. Nos vemos no próximo vídeo.